Fala, minha gente, bom dia. Bom, eu passei no último concurso da PMPR na função de bombeiro e, assim como você, a minha rotina também era puxada. Eu tinha uma rotina de trabalho, tinha minha família, tinha que dar atenção, tinha as coisas da igreja, tinha que dar atenção também, fazia outras coisas fora do trabalho e eu precisei organizar bem assim a minha rotina e quero mostrar a você quantas horas eu estudei, quantas horas você precisa estudar e como eu organizei para chegar até a minha aprovação. E eu sou o Jota, sou do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná e estou aqui para trazer alguma luz nesse fim de mundo para você para chegar até a sua aprovação. Então, já curta, já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Falta pouquíssimas pessoas para chegar aos 100 inscritos. Bom, eu tinha uma rotina que facilmente eu poderia deixar as coisas de lado ali e realmente negligenciar os meus estudos. Mas na época, eu trabalhava na aeronáutica, trabalhei 5 anos e meio lá. Lá eu participava do expediente administrativo normal, né? Era das 8 até as 17 horas da tarde ali. Então, todos os dias, segunda a sexta, eu estava lá. Fora os serviços operacionais, que era de 24 horas. Então, mais ou menos aí umas 2 vezes por semana, eu tirava o meu serviço operacional também. Fora o trabalho, eu ainda tinha a minha família, ainda tinha as coisas da igreja, que eu e a minha esposa, a gente tinha alguns cargos lá, então a gente precisava estar muito presente na igreja. Então a gente era bem cheio de coisas para fazer assim, então tinha que ter essa organização e eu creio que você também deve ter as suas obrigações, as suas coisas. São poucas pessoas hoje que realmente vão prestar o concurso, que só tem que estudar, não tem mais nenhuma obrigação. Então eu sei que a sua rotina também vai ser puxada, mas eu precisei me organizar assim, montar certinho a minha rotina, entrar em acordo com a minha esposa também, para a gente conseguir montar certinho a nossa rotina ali, encaixar bem para a gente aproveitar ao máximo esse tempo de estudo. Então vamos lá. Como eu fiz para organizar a questão do meu dia, da minha rotina? Eu tentava estudar 4 horas por dia de forma líquida, né? 4 horas líquidas por dia. Eu falo que tentava porque tinha dia que realmente não dava. Eu estudava um pouco menos, ou então eu passava um pouco mais. Eram raros os dias, mas acontecia. Eu percebi que o que mais importava realmente era a questão da constância. E não você fazer 10 horas por dia em um dia e depois passar 2, 3 dias sem estudar nada. Então a disciplina que você vai colocar na sua rotina de estudo é muito mais importante do que a motivação. Você pode estar 1000% motivado um dia. Tem dias que vai acontecer isso. Você vai estar muito motivado. E você vai estudar 10, 12 horas por dia ali, vai se sentir extraordinário. Mas vai ter dia que você vai estar ruim. E se você não tiver disciplina, você não vai conseguir estudar e render nesses dias. E, meu amigo, o dia ruim ele vai chegar. Então, você precisa ter a disciplina para estudar, seja no dia bom, seja no dia ruim. Muita gente agora pode estar achando que 4 horas por dia é pouco, né? A gente acostumou que o concurseiro é um cara bitolado, né? Que ele só faz estudar, ele não vive, ele não treina, ele não sai, ele não estuda mais outras coisas. A única coisa que ele faz da vida é estudar. Então, 4 horas é muito pouco, né? Mas a gente precisa entender que a maior parte dos estudos científicos falam que o nosso cérebro, ele só está acostumado, só tem potencial para reter o máximo de informação possível durante 4 horas de estudo. Ainda mais a nossa geração, que é a geração do Instagram, do TikTok, que só sabe ver Reels e usar as coisas no chat GPT agora. Então, para alguém que tem a rotina corrida, que tem muita coisa para fazer, 4 horas é muita coisa. Então você precisa se alimentar, você precisa fazer essa comida, você precisa fazer um café, você precisa fazer alguma coisa fora do trabalho, você precisa trabalhar, você precisa dar atenção para sua esposa, para os seus filhos, você precisa dar atenção para outras coisas que você tem fora, como igreja, como a leitura de alguma outra coisa que não seja um PDF de estudo, por exemplo. Você precisa dormir melhor também. É comprovado que o nosso corpo ele precisa ter pelo menos 6 horas de sono todos os dias para ele funcionar bem. E quando você vai colocar isso dentro da sua rotina, 6 horas de sono, não significa que são só 6 horas ali, tipo, da meia-noite até as 6 horas da manhã. Porque você vai deitar, você vai ter todo um processo para você conseguir pegar no sono. Às vezes você demora aí minutos, às vezes horas para conseguir pegar no sono. Fora as vezes que você acorda durante a noite aí. Então, 6 horas de sono, se você for ter, bota aí pelo menos 7 horas que você tem que dedicar somente para o seu sono. Então, 4 horas por dia é um horário excelente para você conseguir manter a sua rotina de estudo, para você conseguir estudar, principalmente se você tem outras obrigações que não sejam só estudar. Eu dividi os meus estudos por sessões. Cada sessão fazia 50 minutos e dava um intervalo. Então, sempre eu estudava
50 minutos, dava um intervalo ali de 10 minutos, era o tempo que eu ia fazer um café, ia preparar alguma comida, alguma coisa para voltar aos estudos. E durante esse tempo de intervalo eu não ficava no Instagram igual um maluco, né? Girando ali, derretendo meu cérebro. Então eu ia fazer alguma coisa e ficava revisando aquilo que eu vi durante essa sessão de estudo para fazer com que o meu cérebro ele aproveitasse o máximo possível. Então era sempre por sessões. Ou eu fazia uma, ou duas, ou 3 sessões. Eu nunca passava disso, era bem difícil eu passar de 3 sessões seguidas ali. Então eu dividia assim, em dias de expediente, que eu trabalhava manhã e tarde, expediente administrativo normal, eu ia de manhã para o trabalho, não estudava antes disso, eu dedicava esse tempo para fazer a leitura da Bíblia, fazer a leitura de um livro, fazer alguma coisa assim, ia para o trabalho, às 8 horas na parte da manhã, geralmente eu não estudava, geralmente não conseguia estudar, porque a gente sempre estava fazendo alguma missão, estava fazendo alguma coisa, aí na hora do almoço, a gente tinha mais ou menos 1h30 de almoço, eu dedicava ali 50 minutos para estudar, e o restante eu tentava tirar um cochilo, conversava com o pessoal, ficava ali mais tranquilo, mas tentava focar 50 minutos do meu estudo. Na parte da tarde, eu já fazia também algumas missões, sempre tinha alguma coisinha para fazer ali no expediente e tentava dedicar mais 50 minutos. Geralmente eu pedia ali para os meus superiores para poder estudar um pouquinho mais. O pessoal que estudava para concurso, que estudava para concurso militar, estudava para outros concursos ali, o pessoal geralmente incentivava muito a gente, eu agradeço muito a Deus e ao pessoal que ajudou a gente, mas eles dedicavam um tempinho ali também, deixavam a gente livre, na maioria dos dias, para conseguir estudar. Então, na parte da tarde, eu estudava mais 50 minutos. Depois a gente tinha a nossa educação física. 4 horas da tarde ali, até o final do expediente, 5 horas, geralmente a gente treinava, fazia algum treinamento, alguma instrução. Acabava o expediente, eu ia embora para casa. Na parte da noite, eu dedicava ali pelo menos mais 2 sessões, né? Estudava 50, depois mais 50. Geralmente era isso que eu fazia se eu tivesse a noite livre. Fora isso, eu revisava tudo que eu vi durante o dia. Fazia questões, fazia uma revisão mais ativa. Bom, e os dias de serviço, 24 horas. Graças a Deus, o serviço era tranquilo, assim. A gente tirava o quarto de hora, que consistia em ficar lá no rádio, né? A gente dividia ali as 24 horas na quantidade de pessoas que tinha para tirar o serviço. Então vamos supor que tinha 3 pessoas. O quarto de hora você ficava 2 horas lá, no rádio, no telefone, de sentinela lá no prédio, prestando atenção em quem chegava, tomando conta de tudo lá. E depois passava 4 horas de folga, descansando, fazendo fora do quarto de hora. Então o nosso serviço assim era tranquilo. Mas fora isso também tinha as missões, né? Então tinha que fazer faxina, tinha que verificar lá o caminhão. Então tudo a gente ia fazendo ali e não ficava só no quarto de hora, né? Sempre tinha alguma missãozinha, sempre tinha alguma coisinha também das sessões, era normal acontecer. Então meio que a gente acumulava também o expediente com o serviço de 24 horas. Mas como o serviço era mais de boa, na parte da manhã eu fazia as coisas lá que tinha que fazer, as minhas obrigações, e tentava fazer uma sessão de estudo. Então estudava 50 minutos ali. No horário do almoço, a mesma coisa, 50 minutos e depois tentava dormir, porque geralmente de madrugada a gente, alguma horinha ali ia picar o nosso sono e a gente ia ficar acordado. Na parte da tarde, geralmente a gente conseguia ficar mais de boa, então fazia 2 sessões. Geralmente eu fazia 2 sessões de estudo. Aí eu fazia educação física no final da tarde ali, a gente sempre fazia educação física quando estava de serviço, inclusive a creatina ajudava muito. Tem link de creatina barato aqui na descrição do vídeo, vale a ver. A gente jantava. Na parte da noite, geralmente eu fazia mais 2 sessões. Dia que a gente estava muito empolgado, que eu estudava com outros meninos lá, que os meninos estavam estudando também, a gente fazia 3 sessões de estudo. E a revisão ativa, né? Fazia questões, tentava fazer uma revisão de tudo que a gente viu durante o dia. E tinha dia que não dava para estudar. Tinha muita demanda, tinha coisa para fazer, tinha missão que durava o dia todo, então não tinha. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Passava a manhã e a tarde empenhado nas coisas ali. De noite, geralmente, o serviço era mais tranquilo. Não tinha missão, não tinha nada para fazer ali. Só o quarto de hora, né? De noite, eu fazia 2 sessões ali de estudo e ficava tranquilo. Não fazia mais nenhum outro estudo, porque para mim estava tudo bem. Se isso acontecia, geralmente o dia foi mais puxado. Então eu estava mais cansado. Então não adiantava passar 4 horas estudando, porque eu sabia que eu não ia absorver nada. Então eu fazia 2 sessões ali de estudo e para mim estava de boa, estava suficiente, eu conseguia ali aproveitar. Os dias em casa que eu estava de folga, né, que eu tinha o dia todo ali, eu fazia 2 sessões de manhã. Na parte da tarde, geralmente a gente ficava mais disposto com o tal ano ali, a cachorra mais. Então a gente ficava mais de boa na parte da tarde. De noite, se eu tivesse de boa, se não tivesse nada para fazer,
Eu fazia uma sessão de revisão ali rápido, mas tentava aproveitar mais tempo com a minha família, nos dias que eu estava de folga. Mas, geralmente, a gente tinha alguma coisa para fazer, seja na igreja, seja um compromisso com a família, com os meus pais, com os pais de Tauana, seja com os amigos. Então, geralmente, eu só fazia essas 2 sessões de manhã também. Ah, mas não bateu as 4 horas. Mas não importa. É como eu falei, o importante é você gerar esse tempo e aproveitar o máximo possível. Não adianta também você ficar assistindo o vídeo aula ali como se fosse uma Netflix e não absorver nada. E a grande parte dos dias ali, dos meus dias, eu estava de expediente, eu estava de serviço. Então eram pouquíssimos os dias que eu estava de folga. Então esses dias de folga eu tinha que aproveitar. Então de 7 dias da semana, sei lá, um dia eu estava de folga. No máximo, 2 dias eu estava de folga. Então esses dias eu tinha que aproveitar. Não tinha o que fazer. Aí com certeza vai ter alguém que vai estar vendo o vídeo aqui e vai dizer que não tinha outras obrigações, que não tem outras obrigações, né? No máximo vai estar fazendo ali a faculdade, que agora precisa de um tecnólogo ou de alguma graduação para você fazer o concurso, né? Então você mora com os pais, você não tem outras obrigações, não paga conta nenhuma, então você está mais de boa ali. Então qual rotina eu teria de estudo se eu hoje não tivesse nenhuma obrigação? Na parte da manhã, geralmente o nosso cérebro ele está bem mais de boa para conseguir absorver os conteúdos ali. Então é por isso também que geralmente eu acordo um pouco mais cedo e dedico esse tempo para fazer leitura, para fazer algum estudo, para absorver o máximo, porque o nosso cérebro ele está mais descansado ali, ele está mais de boa. Então durante a manhã eu faria de 2 a 3 sessões de estudo no máximo. Na parte da tarde eu fazia também mais 2 sessões de estudo. Porque aí você teria tempo para estudar, para faculdade, para poder ler algum outro livro, para poder fazer alguma outra coisa. Mas aí você já estudou 4 sessões durante o dia. Você teria tempo também para poder fazer alguma atividade física, alguma coisa assim, e se preparar também para o TAF, né? E para o THE. Então, natação, atividade física é sempre muito importante para você. Na parte da noite, se eu tivesse tempo, né? Chegasse da faculdade, se tivesse tempo, eu faria mais uma sessão ou faria uma revisão ali mais rápida, responderia algumas questões, faria um simuladinho, alguma coisinha assim, e revisava tudo que eu vi durante o dia. E, meu amigo, você pode ver, se você não faz intervalo, tente fazer. Organize a sua rotina de estudo para que você faça um intervalo e você vai ver, vai perceber que isso vai ajudar muito você. O estudo ele é muito individual. Cada um pensa de um jeito, cada um se adapta de um jeito. Eu vejo que, geralmente, os estudos que eles são intervalados ali, que você dedica um tempo, faz um descanso e estuda mais um tempo, isso faz com que o seu cérebro ele fique mais em foco ali. Então, se você não faz intervalo ainda, faça. Coloca aqui nos comentários, então, o jeito que você estuda hoje, quantas horas você estuda, se você acha 4 horas pouco, coloca aqui se você faz intervalo ou não, se você acha uma perca de tempo. E se você não sabe ainda as matérias que provavelmente vão cair na prova, eu fiz um vídeo aqui, ó, vai estar mostrando lá as matérias que provavelmente vão cair, que vai fazer bem você prestar atenção no vídeo aqui e começar a estudar essas matérias. Mesmo sendo História e Geografia, que algumas pessoas já falaram que não vão cair, mas eu creio que vai cair sim. Então vai lá ver, meu amigo. Tamo junto.